Diz assim a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta, ao falar comigo, disse: suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei no Espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. E esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo era semelhante a um novilho, o terceiro tinha o rosto semelhante ao de ser humano, e o quarto ser vivente era semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinham descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que está sentado no trono e ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante daquele que está sentado no trono. Adoravam o que vive para todo sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criastes todas as coisas, e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Daqui a pouco nós vamos ler o capítulo de número 5. Mas antes, o capítulo 4 nos mostra onde João estava quando ele foi levado para o trono de Deus. Uma porta é aberta no céu, e João é convidado a entrar. E quando ele entra, a visão que ele tem, irmãos, é algo que é impossível de descrever com precisão. João tem um vislumbre daquele que está assentado no trono. E como a gente percebe que João está diante de algo muito grande? Quando a gente observa as descrições que ele faz. João, ele procura vários tipos de referência para poder comparar a visão que ele teve ao olhar para o trono de Deus. Ele vai dizer que ao olhar para o trono de Deus, ele viu o brilho como de pedras preciosas. Ele viu uma luz, ele viu brilho e glória que podiam ser comparadas às joias mais valiosas de toda a nossa terra. E João vai dizer que ao redor do trono de Deus, haviam 24 anciãos que ficavam dia e noite adorando a Deus. E além desses 24 anciãos, haviam também 4 seres viventes, 4 seres que ele descreveu com a aparência de animais. Irmãos, quem são essas pessoas? Quem são esses animais? De modo muito rápido eu posso responder para você: a gente não sabe. E talvez seja um pouco frustrante, irmãos, mas é aquele negócio que a gente encontra quando vai para o Apocalipse. Tudo isso aqui aconteceu para esse apóstolo. Nós ainda não vimos. Então João está descrevendo seres que estão além da nossa compreensão. Vamos falar dos 24 anciãos que estão ao redor do trono de Deus. Quem são estes indivíduos? Irmãos, existem 2 possibilidades. A primeira possibilidade é que esses indivíduos sejam seres celestiais, uma espécie de anjo, que fica ao redor do trono de Deus, louvando Deus e ajudando a criação de Deus a existir e a ser mantida. Essa é a possibilidade número 1, e grandes teólogos defendem ela. Possibilidade número 2, que esses 24 anciãos são seres humanos que representam o povo de Deus do Antigo Testamento e o povo de Deus do Novo Testamento. E eles ficam diante do trono de Deus, representando a humanidade. Com qual dessas posições nós vamos fechar? Nós não vamos bater o martelo naquilo que a Bíblia não foi taxativa. O que nós sabemos é, esses 24 seres estão todos os dias diante do trono de Deus e eles adoram a Deus. Eles não são seres que são co-criadores,
Eles não estavam com Deus no princípio? Eles não ajudam Deus a criar? Eles não são seres assim. Eles são seres que todo dia e toda hora cantam ao Senhor pela sua grande criação. E nós percebemos que eles são adoradores pelo seguinte sentido: nós vemos que eles jogam as suas coroas aos pés daquele que está sentado no trono. E os 4 seres viventes? Não é a primeira vez que eles aparecem na Bíblia. Esses 4 seres viventes já tinham aparecido lá em Ezequiel. É o que nós vemos lá em Ezequiel com o nome de querubim. Esses sim nós podemos falar. São anjos que ficam ao redor do trono de Deus, anjos extremamente fortes e que todos os dias louvam ao Senhor. Quando João vê vários olhos, quando João vê eles com asas, João está descrevendo, a partir da sua experiência, o que ele conseguiu visualizar. Essa grande quantidade de olhos indica que esses são seres de um grande conhecimento. Eles têm uma noção grande sobre a criação e sobre o que acontece na criação. Agora imagina a cena de João. Preso na ilha de Patmos, ele é levado para ver esse cenário. E é o cenário de alguém que está no trono, cercado de 24 anciãos e que recebe louvor dia após dia. João viu Deus. Mas agora nós vamos ao capítulo 5, que é o centro da nossa devocional de hoje, o centro da nossa pregação. Em João capítulo 5, uma cena que já é espetacular, vai ganhar contornos muito mais interessantes. Veja só comigo, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 4. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Vamos parar por aqui a nossa leitura do capítulo 5. João está vendo toda aquela cena. O trono glorioso, os anciãos, os animais, e aquele que está no trono tem um rolo, um livro na sua mão. Irmãos, na nossa época, os livros eles são de folhas empilhadas, como você vê na sua Bíblia. Mas na época de Jesus, os livros não eram empilhados, os livros eram rolos, pergaminhos. E um livro selado era um livro que tinha sido carimbado para ser aberto apenas por um tipo específico de pessoa. E que livro é esse? Irmãos, esse livro aqui que está na mão daquele que se assenta no trono é o livro da história da redenção. É o livro onde a redenção de Deus está escrita e onde os propósitos de Deus estão colocados. E a Bíblia fala que esse livro é escrito por todos os lados, ou seja, este é um livro de uma história completa. Qual é o problema? O livro está fechado. E na cultura judaica, um livro fechado indica que aquele conteúdo jamais seria acessado. Em outras palavras, esse livro fechado é a história da redenção, e se este livro está selado, significa que a redenção de Deus não está concluída. Significa que a redenção de Deus está lacrada e que todos os seus propósitos, seus desígnios estão ali, lacrados, sem acesso da nossa espécie ou de nenhuma outra espécie. E aí um anjo se levanta e grita: quem é que pode abrir o livro e tirar os selos? Quem que pode ler esse conteúdo da redenção de Deus? Em outras palavras, o que o anjo está dizendo é: quem tem moral, quem tem tamanho para poder assumir a redenção e os planos de Deus para a história humana? E ninguém aparece. João começa a chorar porque ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém tinha credibilidade, moral, tamanho para conseguir romper um único selo do livro de Deus. Isso significava para João que toda a história redentiva estava fechada. Por isso ele chora. Não é um choro aqui simples. Se a gente fosse ler no original grego, esse choro é um choro ardente. João está de fato entristecido. Ele está com o coração em prantos porque o livro de Deus está fechado.
Aí o texto continua, veja o capítulo de número 5. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro, que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro, de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. João está chorando porque a redenção de Deus está lacrada, e a história da salvação está incompleta. Mas de repente um dos anciãos se aproxima dele e diz: João, para de chorar. João, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro. E João levanta seus olhos. Quando João levanta seus olhos, ele ouviu que o leão venceu. Mas quando ele vê no trono de Deus, o que ele encontra é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo, Jesus Cristo. E aí quando João vê o Cordeiro de Deus pegando o livro, a cena é apaixonante. No momento que Jesus, que é tanto leão quanto cordeiro, no momento que Jesus pega o livro da mão de Deus, os anciãos, os animais, eles começam um cântico de louvor. E imagine como deve ser esse cântico. Seres de enorme potência, querubins, junto com esses anciãos que nós não sabemos ao certo o que eles são, mas seres que conseguem olhar para Deus, que estão diante de Deus dia após dia. Esses seres cantaram: o Senhor Jesus Cristo, leão da tribo de Judá e cordeiro de Israel, o Senhor Jesus Cristo é digno de abrir o livro. Ninguém mais na criação tem tamanho ou autoridade, mas Jesus Cristo, leão que foi morto e venceu a morte, tem esse poder. E Jesus Cristo, quando morreu, comprou para si todos os propósitos de Deus e levou a cabo, concluiu tudo que Deus tinha determinado. Você consegue imaginar o peso dessa música? O quão glorioso não foi esse cenário? Mas agora um cenário que já é grande e muito glorioso, ele vai aumentar. Veja o que está ali no versículo de número 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Irmãos, os anjos estão ali, os anciãos estão cantando, os seres viventes estão cantando, e já é uma música maravilhosa. Digno és tu, Jesus, de abrir o livro. Mas aí João consegue apurar um pouquinho mais o ouvido, e João levanta um pouquinho mais os olhos, e ele vê não só 24 anciãos e 4 seres viventes, ele vê todo o exército celestial de Deus, que está ao redor do trono de Deus. E a gente lê que eles cantaram, mas se a gente for para o original, é música, mas é como se fosse um grito de guerra. E quando a Bíblia fala que eram milhares e milhares, milhões e milhões, o que o texto bíblico está dizendo para a gente é que é um número incalculável de anjos. Você consegue imaginar o que é esse coral? João levantou os olhos e todo o exército de Deus, cada anjo que o nosso Senhor já fez, todo o exército de Deus está cantando a Jesus, porque Ele é digno, a partir do seu sacrifício, de receber honra, glória, louvor, poder, sabedoria, riqueza, majestade, todas as coisas. Isso aqui é um coral que, se eu e você ouvíssemos hoje, a gente morria pelo excesso de beleza,
João só conseguiu ouvir isso porque o Espírito de Deus estava em volta de João e conseguiu fazer com que os ouvidos dele tivessem tamanho para compreender isso. Então, a cena que está se formando é a seguinte: você tem Deus no meio, ao redor de Deus, os animais, os seres viventes. Ao redor disso, os 24 anciãos. E ao redor de toda essa cena, milhares e milhares e milhares e milhares de anjos que estão cantando ao nosso Deus pelo sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário. E aí nós lemos sobre 7 espíritos, 7 olhos, 7 chifres. O que é isso? Na Bíblia, esse 7 tem um significado especial. 7 é o sentido de completude, de perfeição. Eles não estão adorando a um Deus que tem pouco conhecimento. Ele tem 7 olhos. Ele tem todo conhecimento. Eles não estão adorando um Deus que é pouco fraco. Na Bíblia, o chifre é um sinônimo de força, simbolicamente falando. Quando a Bíblia diz que o cordeiro tem 7 chifres, o que a Bíblia está dizendo é que ele é onipotente. Ele é o dono de toda a força. E quando a Bíblia fala que esse cordeiro tem diante de si os 7 espíritos de Deus, a Bíblia está dizendo para nós que ele tem como sua função o papel de enviar o Espírito Santo para onde Ele quiser, a plenitude do Espírito. Faz sentido milhares de anjos cantarem. Então o louvor que começou com aquele pequeno círculo, 24 anciãos, 4 seres viventes, agora ganhou uma dimensão muito maior, que a gente não consegue nem calcular. E agora nós vamos para a última parte do texto, porque esse coral ganhará contornos universais. Diz assim a palavra do Senhor, versículo de número 13. Então eu ouvi que toda criatura que há no céu, e sobre a terra, debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: ao que está assentado no trono, e ao Cordeiro, sejam louvor, honra, glória e domínio para todos sempre. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. Começou naquele pequeno círculo, ganhou os anjos. E agora João levanta o olho um pouquinho mais. E quando João levanta seus olhos, ele vê não só os exércitos de anjos cantando ao nosso Deus. Ele vê que cada animal, criatura, molécula, cada constelação, cada elemento da criação estava cantando a Jesus. E eles estavam cantando dizendo: ao que está assentado no trono e ao Cordeiro que foi morto, sejam dadas todas as coisas, pelos séculos dos séculos, para sempre. Tem ideia desse coral? Agora, por que, irmãos, uma cena tão linda registrada na Bíblia? Tem tanto material aqui, que é até difícil a gente selecionar o que falar. Mas, irmãos, se a gente considerar para quem essa revelação foi dada, esse texto ganha contornos maravilhosos. Contornos que se aplicam a nós. Porque essa revelação aqui foi dada para um apóstolo que estava preso debaixo do poder de Roma. Essa revelação aqui, do trono de Deus, da glória de Deus, do poder do Cordeiro, foi dada para um apóstolo que viu os seus amigos serem mortos pelo imperador romano e que estava vendo a igreja sendo perseguida. Imagina o coração de João. João vê que todo o poderio de César se colocava contra o Evangelho e que toda a força de Roma queria punir os cristãos. João vê uma igreja pequena nascendo e já sendo atacada por todos os poderes do mundo, não só por Roma. O diabo, principados e potestades, todos se colocavam contra a pequena e fraca inicial igreja do Senhor. Como é que está o coração desse apóstolo, que vê a igreja de Jesus sendo ameaçada por todos os lados? Para esse coração, Deus deu a revelação de que não há César, nem trono humano que se compara ao trono divino do Deus do cristianismo, o nosso Senhor. Para aqueles que estão debaixo do poderio de Roma, a glória de Roma perde potência e fica muito pálida quando nós contrastamos a glória de César com a descrição que nós vimos em Apocalipse 4 e 5. Irmãos, anjo nenhum adora Júlio César, anjo nenhum louva Roma, mas o universo inteiro, com todas as suas constelações, cada ser que existe no planeta,
Cada uma das coisas criadas cantam glória a Jesus Cristo, de modo que Júlio César nunca imaginou receber tamanha adoração. Para um apóstolo preso, vendo a igreja sendo perseguida de todos os lados, isso aqui é um grito de esperança, porque não importa o tamanho do exército que mira contra a igreja, não importa qual poderio militar está contra o evangelho de Jesus, a corte de Deus deixa Júlio César no chinelo. A corte de Deus deixa qualquer governo humano fora de alcance, porque ela é infinitamente mais potente e gloriosa. Então por que isso aqui está escrito para a gente, irmãos? Primeiro, isso aqui é um brado de vitória diante de todo um universo que nos persegue e que odeia o cristianismo e a nossa fé. Isso aqui é uma declaração. Júlio César pode existir com toda a sua potência, mas quem os anjos adoram não está em Roma, está no céu. Por que é que nós fazemos missões? Por que é que nós oramos pelos não alcançados? Por que é que nós lutamos contra o sistema do mundo? Por que é que nós estamos colocando a nossa vida contra todas as coisas que esse mundo se coloca como bondoso, maravilhoso e belo? Por que é que nós não compramos a atratividade do mundo? Nós não fazemos isso porque os nossos olhos veem a corte do mundo, de César, de Roma, do Brasil, vem a corte do mundo, e os nossos olhos conseguem perceber que ela é pequena diante da corte do nosso Deus, que é adorado por miríades e miríades de anjos, milhares e milhares. Então isso aqui é, antes de tudo, um brado de vitória para qualquer igreja. Nosso Deus tem uma corte que não tem comparativo sobre a criação. Ele reina eternamente. Segundo ponto, irmãos, perceba que tudo que é cantado aqui em Apocalipse 5, tudo que é cantado é ministrado em adoração a Jesus, porque Jesus Cristo derrotou todas as forças contrárias a Deus de uma forma que ninguém imaginaria que a derrota pudesse acontecer. Como é que Jesus Cristo colocou o diabo no seu devido lugar? Como Jesus Cristo quebrou o pecado? Como Jesus Cristo cancelou a morte? Como Jesus Cristo fechou a boca do inferno? Jesus morreu. E na morte de Jesus, sua humilhação, na morte de Jesus, poderes que eram muito antigos e que atuavam sobre a criação, o diabo, Lúcifer, pecado e morte, quando Cristo sangra na cruz do Calvário, todas as coisas se subjugam a Ele. Tudo cai debaixo do poder e da soberania de Cristo Jesus. Morrendo, Jesus Cristo derrota todas as forças opostas ao nosso Deus. Por isso que os anjos cantam, digno é o Senhor. Porque o Senhor teve uma vitória que não tem ninguém na história que se compara ao tipo de vitória que você teve, Jesus. Jesus, você venceu quando sangrou. Ninguém venceu sangrando. Mas o seu sangue expôs em humilhação cada demônio que existia no inferno. Jesus, o Senhor é digno, porque o seu sangue fez algo que na história nunca tinha sido feito. Seu sangue venceu. E o que isso traz para a gente, irmãos? Todo este capítulo de número 5, todo esse capítulo gira em torno de Jesus Cristo. Qual que é a lição? Irmão amado, a história de Deus tem uma pessoa que é digna, de modo que ninguém mais se faz digno em comparação. A história de Deus tem um indivíduo que não tem comparativos ou paralelos, e o nome deste indivíduo é Jesus Cristo. Esse capítulo existe para mostrar para a gente que no trono de Deus, lá no céu, o nome que é cantado é o nome de Jesus. Toda a história humana, todo tipo de narrativa que Deus já criou, tudo converge em Jesus Cristo. Ele é, de fato, o único que receberá louvor no final das contas. O capítulo de número 5 escancara para os nossos olhos quem é o personagem principal da história que Deus escreveu. Não sou eu, não é você, não é a primeira IPI, não é Lutero nem Calvino. O personagem principal da história que Deus escreveu é aquele que venceu todo o inferno enquanto sangrou, Jesus Cristo nosso Senhor. E por que isso é importante? Porque, irmãos, isso traz para nós uma absoluta confiança. Toda a história que Deus escreveu, tudo, todas as coisas,
elas estão ancoradas na pessoa de Jesus. Ele é o personagem principal. E adivinha só, quem é que Jesus Cristo carrega nos seus braços? A igreja dele. Com quem Jesus Cristo casou? Com a igreja dele. Sabe o que isso significa? Nós estamos atrelados e ligados, nós estamos unidos àquele que é o personagem principal da história de Deus, e porque ele venceu sangrando, eu e você temos um final absolutamente certo. Mas a história de Deus não fala sobre mim, sobre você, fala sobre ele. No céu se canta sobre Jesus. No céu os anciãos jogam as coroas para Jesus. Todos os anjos exaltam Jesus. Porque, irmão, não tem ninguém que seja tão digno quanto o nosso Cristo. Você tem a ideia de que Jesus Cristo tem uma dignidade que não tem paralelo? Irmão, Jesus, Deus que se encarna, Deus que abraça o leproso, Deus que ama pecadores, Deus que triunfa, Deus que é o Verbo. Jesus é digno de forma que ninguém mais é. Por isso ele merece adoração. Então, primeiro, por que esse texto está aqui? Ele é um brado de vitória, de que a corte de César é muito pequena comparada à corte do nosso Deus. Segundo, esse texto está aqui para falar para a gente quem é o personagem principal da história que Deus escreveu. É Jesus Cristo. Terceiro, esse texto está aqui para mostrar para a gente o seguinte: o final de todo aquele que crê em Jesus é estar inserido nesse coral para sempre. O final de todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que se deleita em Cristo, que olha para Cristo, que confia em Cristo, o final da história dessas pessoas não é o inferno, não é o pó, é estar inserido num coral onde as estrelas, os anjos, a criação exultará o Senhor. Se isso é verdade, meu amado irmão, isso tem que encher o nosso coração de muito júbilo e muita alegria. Nosso final é certo. Nós cantaremos de eternidade a eternidade junto com Jesus Cristo e junto com toda a criação. E nós estaremos ali, nesse lugar, nessa glória, inseridos nessa grandeza. Isso faz todo o resto ficar muito pequeno. Qual que é a posição que o crente vive nesse universo? O crente é o único em todo o universo que consegue ver cada coisa vindo contra ele. Roma, doença, morte, tristeza, ansiedade, cada uma dessas coisas vindo. E o crente é o único que consegue olhar para elas e por trás de cada uma dessas coisas enxergar um grande coral do qual ele fará parte e receber todas essas adversidades com muita confiança. Porque o crente sabe que o final dele é música. Isso é muito bom. Isso é esperança que a gente não consegue encontrar em nenhum outro lugar, irmãos. Nosso fim é música com o Cordeiro. A gente vai cantar para sempre. E aqui, nesse lugar, irmãos, nesse lugar onde nós estaremos com o nosso final certo, se confiamos em Jesus Cristo, nesse lugar, a glória não se compara com nada. E isso nos leva ao nosso último ponto. Se tudo isso aqui é verdade, irmãos, se eu e você estamos fadados, por confiar em Jesus Cristo, a participar desse coral universal que exalta o nosso Senhor, se tudo isso é verdade, se é verdade que nós estaremos com os anjos cantando a Jesus, se é verdade que nós estaremos com toda a criação cantando a Jesus, então é verdade que vale a pena largar todas as coisas por amor a essa revelação e a essa beleza que há de ser manifestada em nós. O que isso significa? Se isso é verdade, todo esforço nosso em direção a seguir o caminho de Jesus Cristo vale a pena e tem que ser colocado em alta conta. Porque o que nos espera não é o trono de César, cruel, maligno e mau. O que nos espera é o trono do Cordeiro, que venceu sangrando por aqueles que Ele amou. Se isso é verdade, o esforço nosso para manter fidelidade ao Cordeiro, ele tem um valor absoluto. Onde eu quero chegar com isso aqui? Irmão, não é só João
que viveu numa época onde o cristianismo era colocado de escanteio, perseguido. Eu e você também vivemos numa época assim. Eu e você, toda semana, somos tentados a abandonar nossos esforços de santificação, porque esse mundo é atraente, potente e poderoso. Eu e você somos tentados, sim, a largar a mão do Evangelho e viver uma religião nominal. Vir na igreja, parecer crente, erguer a mão no louvor, mas no íntimo, não ter fidelidade a esse Deus. Eu e você, irmãos, somos tentados semanalmente, às vezes diariamente, a seguir esse mundo. E para isso a gente tem que ter muito bem estabelecido o tipo de destino que nos aguarda. O que nos espera não é a glória de César, é a glória de Jesus Cristo. Então todo esforço vale a pena. E aqui eu quero falar com você, que está enfrentando muita dificuldade para seguir o Evangelho. Você que está começando a abrir janelas para que o pecado entre na sua vida, ou que está começando a cultivar tipos de ação que não edificam. Você que está querendo esfriar. Irmão, o que nos espera, se somos de Jesus, é glória eterna, num coral universal, maravilhoso. Então não desiste do Evangelho. O que nos aguarda são anjos cantando ao Cordeiro, sem lágrima, pranto ou dor, e toda a criação exaltando o nosso Jesus, numa glória que não tem comparativo, é eterna. Segue firme o Evangelho.